Olá, vamos então para mais um videozinho de psicanálise e hoje eu quero falar sobre a constituição do sujeito. Eu tenho até um curso dele na Hotmart e lá a gente vai falar sobre uma das coisas que eu quero colocar hoje, que é sobre a alienação constitucional. Você já ouviu falar sobre isso? Eu vou trazer um pouquinho para vocês como entender essa alienação constitucional, que quem vai usar esse termo vai ser o Lacan. Quando Lacan ele usa esse termo, ele está retomando a leitura do Freud, lá do projeto de uma psicologia científica, um texto muito inicial do Freud, quando ele vai falar sobre desamparo fundamental. O que o Freud está colocando como desamparo fundamental? Ele está dizendo o seguinte, que nós, sujeitos humanos, que não somos completamente ditados por instinto, nós precisamos que um outro venha cuidar da gente, para que a gente possa sobreviver. Então, o bebê humano, ele não tem os recursos, por exemplo, de um cachorrinho, né, de uma girafa, de um hipopótamo, que nasce já sabendo fazer algumas coisas, como andar, como nadar, se for o caso, ou até mesmo de ir até, né, o seio lá do bichinho para poder mamar. O bebê humano, ele nasce com essas ausências. Então, o bebê humano, por exemplo, ele não anda. Um bebê humano, por exemplo, se a gente colocar ele aqui na nossa barriga, ele não vai até o nosso seio. Nós precisamos pegá-lo e colocá-lo no nosso seio. Algumas enfermeiras até ensinam a tal da pegada correta do neném, né? Então, algumas enfermeiras, doulas, vão inclusive fazer esse trabalho para que essa mãe e esse bebê consigam ali operacionar essa amamentação que não é inata, nem para a mãe e nem para esse bebezinho. Pois bem, então apoiado nessa ideia de que o bebê humano ele precisa de um suporte muito ativo desse outro para poder cuidá-lo, nós vamos ter essa operação lógica da alienação constitucional, que já é uma nomenclatura mais lacaniana. Por quê? Porque o Lacan, ele vai dizer que o nosso inconsciente, ele trabalha com duas operações lógicas. A primeira, que seria a alienação, que eu vou falar nesse vídeo, e a segunda seria a operação da separação, que eu vou me ater somente à primeira. Então, essa operação da alienação, o que ela está colocando? Ela está colocando o quê? Já que esse bebê, diante de todo esse desamparo, dessa necessidade de que o outro lhe atenda, ele acaba se alienando, né, na subjetividade desse outro que o atende, né? Então, o que isso significa? Significa que se eu preciso que esse outro me socorra para me alimentar, para cuidar de mim, eu acabo me colocando também, né, submisso ao que esse outro que cuidou de mim, o que ele pensa de mim, como que ele faz, como que ele age, como que ele opera, e eu vou colocando esse outro num lugar de ideal, num lugar de algo que eu quero alcançar, copiar. E claro que tudo isso, muitas vezes, da ordem do inconsciente. Talvez a gente nem esteja tão consciente desses nossos processos e que nós vamos só localizar isso, às vezes na análise, ou conforme a gente vai aprendendo com a própria vida, né? E que fazem a gente refletir sobre essa subjugação, né, do outro da gente pro outro, né? Desculpa. Bom, então, nesse lugar de alienação, eu vou acabar me distanciando de mim, me distanciando do que eu penso, do que eu acho, do meu desejo, na busca desse reconhecimento do outro e me colando ao outro, entendendo muitas vezes que o outro faz parte de mim, que eu faço parte do outro, que é uma grande confusão neurótica que traz muito sofrimento e que a gente percebe isso com muita frequência na clínica. Então, a análise, ela vai ajudar essa pessoa, esse sujeito, a olhar para essa alienação e, a partir disso, ele conseguir
e realizando o processo de desalienação. Porém, essa alienação, o Lacan vai dizer que ela não é patológica, ela é constitucional. Não existe outra possibilidade do sujeito se constituir que não seja, no primeiro momento, construindo essa alienação, para que depois, no segundo momento, que aí seria a outra, né, posição lógica, ele ir se separando desse grande outro para poder localizar melhor os seus desejos e poder se posicionar com muito mais autenticidade, né, com muito mais originalidade, ao invés de ficar por aí repetindo e buscando a aprovação do outro. Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima. Tchau, tchau.